Pessoal, na parte da manhã da minha palestra, quem teve alguma dúvida também pode tirar agora, tá? Referente à psicografia. Guilherme, Oi, boa tarde. vamos lá. Guilherme, eu queria fazer o seguinte: como diferenciar uma carta fraudada de uma carta legítima? Olha, no YouTube a gente tem várias palestras fazendo essa diferenciação. Existem alguns detalhes, alguns pontos que, se vocês observarem, inclusive a partir de agora, na leitura das cartas, vocês vão notar isso. Primeiro ponto: o médium autêntico, ele não tem medo de pesquisa. Ele se deixa pesquisar. Ele quer entender o que se passa com ele. Ele quer entender. Chico Xavier foi pesquisado várias vezes. O Newton Souza foi pesquisado pelo Clóvis Nunes, por mim e por outros, por Sandro Fontana e tantos outros pesquisadores. O Orlando. O médium, o charlatão, vulgarmente falando, ele não está aberto à pesquisa. Ele diz que o trabalho dele não é trabalho para ser pesquisado, é um trabalho para ser consolado. E diz que o benfeitor não deixa, que não pode ser pesquisado. Então, esse é um primeiro indício. São um conjunto de evidências, né, que fazem com que a gente chegue na fraude. Não é um ponto só, são vários pontos que você vai agregando. Esse é o primeiro. Segundo, não que todo médico que não faça pesquisa seja charlatão. Não estou dizendo isso. Esse é um indício. Aí você vai somando, você vai agregando. Outro indício, segundo ponto. O médium que não tem contato. Que não tem qualquer contato e a carta vem. Sem ter qualquer contato. Chico, que era a nossa maior antena, Chico, ele anotava o nome, a data de nascimento, a data de morte. Assim como o Orlando faz, como o Newton faz. E como outros médios no Brasil fazem. Apenas isso. E, inclusive, ele dizia que na pesquisa que nós fizemos, antes de lançar esses 2 livros, estudamos vários livros que falavam das investigações sobre a mediunidade de Chico, sobre a psicografia. Inclusive, o livro notável que até o doutor Alexander falou, a psicografia à luz da grafoscopia, e do Carlos Augusto Perandrea, um livro fino, mas um livro maravilhoso, onde ele analisa as assinaturas, e vê que a maioria das assinaturas ali eram as assinaturas genéticas do espírito. Então, o Chico tinha necessidade do contato. Se vocês olharem no Google, vocês vão ver ele com uma prancheta assim no colo. Tem gente que diz que Chico nunca anotava nada. Né? Isso não é verdade. Chico deu muitas cartas sem ter contato. Porque ele era um médium, era a nossa maior antena. Mas, via de regra, ele anotava. Ele, inclusive, dizia que ali, quando ele tocava, quando ele sentia, ele sabia que o telefone ia tocar de lá para cá. E a gente vê hoje um médium dando cartas aí, sem ter qualquer contato, sem nunca ter visto a pessoa. Às vezes a pessoa não está nem no local, a carta vai para cá, a pessoa recebe a carta pelo correio. Tem isso. Então, segundo indício. Terceiro, cartas com informações assim muito pontuais, tipo número de CPF, a placa do carro, o número da OAB. Né? Então, informações, Chico nunca deu. Ninguém viu o Chico dando número de CPF de ninguém? E o interessante é que esses médiuns que dão essas informações assim tão pontuais, eles são médiuns monógrafos. Eles dão o CPF da pessoa, mas não conseguem copiar a caligrafia nem a assinatura. Todos eles. Como é que você consegue saber do CPF da sua mãe que você não sabia em vida, e agora, depois de morto, você dá o CPF dela? O espírito, a pessoa quando se torna espírito, adquire superpoderes para saber o CPF da mãe que ele não sabia quando estava em vida? Porque não assina igual? Porque não escreve com a mesma caligrafia? Já que consegue dar o CPF da mãe? É muito sintomático. Então, esse é mais um ponto. Outro ponto também para vocês observarem. Geralmente essas cartas fraudadas que existem, geralmente vem muito nome de morto. Nas cartas, nomes de vivo. Nas cartas do Chico, a grande maioria dos nomes eram de nomes de pessoas mortas. O espírito contava como foi sua chegada do outro lado da margem, quem os recebeu,
como foi sua ambientação. Observe, se vocês estiveram aqui, os que estiveram aqui ontem observaram a quantidade de nome de avós que vieram nas cartas, de bisavós. Vocês vão ver hoje, observem. Fui aqui recebida pela vovó fulano de tal, pelo vovô fulano de tal. Que é estranho, né? Você vai para o outro lado e manda uma carta, não conta nada, quem o nome dos avós, quem recebeu. Então, cartas com o nome de vivos, porque morto não tem Facebook. Entendeu? Mas aí no Japão, ano retrasado, ano passado, eu divulguei essa situação, né? Esses indícios. Aí alguns deles já descobriram. Tem um site chamado Tudo Sobre Todos. Podem anotar. Aí você entra lá, é um site pago, você põe o nome da pessoa, aí sai o CPF, sai o nome do avô, o nome da avó, sai toda a árvore genealógica da pessoa. E eles agora estão colocando. Outro indício também é o médium vem aqui, dá 10 cartas. Dá 10 cartas. Aí, 6 pessoas aqui recebem. Estão 300 mães chorando, querendo a carta. Aí a carta vai das 10 cartas, 6 mães que estão aqui recebem. E as 4 cartas perguntam, a mãe não está. A mãe nem sequer veio. A mãe nem sequer veio. Aí a mãe vai estar em casa vendo a novela, a carta vai para ela, que está lá em casa vendo a novela. Ninguém nunca viu o Chico fazer isso. Você dá a carta, a pessoa pode até ter vindo e ter saído, entendeu? E a carta ter vindo, a pessoa não aguentou esperar, tudo bem, mas o espírito veio. Mas a pessoa sequer veio, e as mães aqui chorando, e a carta não vai para nenhum de vocês, e vai para uma mãe que está vendo o Big Brother em casa? Pelo amor de Deus. Então a gente tem que ter bom senso também. Chico é o nosso maior exemplo. Quando a gente quiser entender psicografia, vamos estudar Chico, vamos estudar Kardec. O problema é que a gente só quer ler livro de romance e esquece de ler. O livro dos médiuns, eu disse inclusive isso, uma das causas disso estar acontecendo, dessas fraudes estarem existindo, é a falta de leitura do livro dos médiuns. Como é que você vai trabalhar a mediunidade sem estudar a parte teórica? Sem ler o livro dos médiuns? Manual dos evocadores? Quer dizer, não faz sentido isso. Outra coisa, essas cartas, que não são autênticas, elas têm um padrão. Para a gente que está nisso há muito tempo, de ouvido a gente já sabe. Geralmente elas têm um início igual e um fim também. E eles deixam para colocar as informações pontuais no meio da carta. Geralmente é assim. Eu vou dizer, deixa o meu beijo para fulano de tal, deixa o meu abraço para fulano de tal. Estou liberta. É sempre assim. É sempre assim. Boa tarde. Boa. Em relação ao médium João de Deus, né? Esse assunto já foi muito bem abordado pela mídia brasileira e internacionalmente. Um mau médico, aliás, mau médium, fazendo mau uso de suas faculdades mediúnicas, quais são e o que vai relatar quando ele está encarnado, as consequências, e principalmente quando retornar ao plano espiritual. A gente aprende com Kardec, a gente falou disso de manhã, que aquilo que somos enquanto pessoa se reflete, se espraia, impregna o que nós fazemos com a mediunidade, porque a mediunidade é um aspecto do indivíduo e que naturalmente é informado por tudo que ele faz. Tudo o que nós fazemos que pode gerar consequências positivas ou negativas para nós e para os outros é colocado à nossa responsabilidade. Então, se o nosso fazer mediúnico ele pode impactar de forma negativa os indivíduos, sobretudo quando é consciente, é claro que há um peso de responsabilidade muito grande. Eu vou contar só um caso ilustrativo. Eu, anos atrás, eu conto normalmente na palestra, mas eu esqueci hoje. Anos atrás, estava no Rio de Janeiro, fazendo um giro de palestras, e eu tinha um médium de transporte ao meu dispor, que era um taxista espírita, né? E aí, uma das saídas que fizemos de Jacarepaguá até o centro do Rio, ele me contando que uma vez uma senhora pegou o táxi e quando ele, antes de ligar o carro, falou no celular com a esposa, tá bom, a gente se encontra no centro mais tarde, tchau. Ao desligar, ela perguntou a ele assim, o senhor é espírita? Ele disse, sou, por quê? Não tá vendo ninguém aqui do meu lado, não? Pergunta clássica, né? Não, senhora, não tô vendo, não sou médium, vidente, mas por quê? Ah, moço, porque veja, eu estive semanas atrás no centro tal, cujo nome eu esqueci, graças a Deus, e o médium fulano de tal.
incorporado pelo guia lá, me disse uma coisa. E o que foi? Ele me disse que eu sou obsediada pelo espírito da minha bisavó. Agora veja que coisa, seu moço, só aí eu entendi um fogo que eu sinto desde que eu sou mocinha. É fogo no sentido que vocês entenderam mesmo. Né? Não sei, né? E ele perguntou assim, mas por quê? Porque a minha bisavó era prostituta. E na verdade esse fogo todo que eu sinto não é meu, é dela. E olha que coisa, de lá para cá eu nunca mais consegui me segurar, tenho traído meu marido direto. O senhor vai fazer o que daqui a 3 horas? Meu Deus. Senhora, eu sou casado, sou fiel. Não, moço. É que eu vou encontrar agora ali no motel um rapaz que eu conheci ontem e eu queria que o senhor fosse me buscar lá depois. Ele, bom, aí tudo bem, eu vou. Disse que passadas 3 horas ele estava lá a esperá-la. Quando ela entrou no táxi, toda cabisbaixa, entristecida, e diz assim, tá vendo, moço? Mais uma vez, a minha bisavó me fez trair o meu marido, mas eu não queria, foi ela que me obrigou. Vejo que esse é um exemplo aparentemente bobo, mas de complicações seríssimas. Porque, ainda que bem intencionado, o médium, ele, por não saber dosar o que dizer, porque eu acho que aí é um exemplo de não saber o que dizer e extrapolar naquilo dos limites da mediunidade, ele acabou dando a informação a ela que foi para ela como uma luva para justificar suas questões internas, suas questões íntimas, e para dar a ela um motivo para dizer assim, agora eu posso pular cerca, porque eu posso me justificar. Ok? Certamente, e eu dizia hoje cedo assim, olha, uma pessoa insegura vai ser um médium inseguro, não é? Uma pessoa falastrona será um médium falastrão. Uma pessoa que fala demais vai ser um médium que fala demais. E eu me lembro de um ditado do interior da Bahia que diz assim, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Né? E a Ivone afirma que a grande parte daquilo que o médium apreende na percepção mediúnica é muito mais para ele como aprendizado do que para ser dito. Ou seja, é muito mais para ser calado do que para ser falado. Exatamente para que se evitem transtornos como esse. Tá? Então, eu acho que o mau uso, a gente não tem que pensar o mau uso apenas na dimensão moral, mas também na dimensão da não compreensão do que é mediunidade, dos seus mecanismos, do a que se presta, e isso, consequentemente, vai nos fazer estabelecer com a mediunidade e com os espíritos uma relação distorcida. O grande desafio da casa espírita é reconhecer transtorno mental para a mediunidade. Principalmente os atendentes não têm essa qualificação científica que o nosso Alessandro trouxe, para que ele possa nos ajudar na fala dele, como é que se distingue uma coisa da outra. Eu sei que isso é complexo o tema, mas é importante, porque o atendente às vezes confunde mediunidade com transtorno. Qual é a diferença? Vocês podem dar uma força aí para aclarar? Beleza. Então, esse é um tema meu de pesquisa há muitos anos, minha tese de doutorado foi sobre isso. Na TV NUPS tem um vídeo meu em que eu explico isso com mais detalhes também, quem quiser entrar lá e poder ver também. Em linhas gerais, a distinção, eu falei isso brevemente ontem, né? A distinção entre uma experiência espiritual saudável, tá certo? E um transtorno mental, vai ter vários quesitos. Um deles é o seguinte, o transtorno mental, ele traz sofrimento e incapacitação. Você tem dificuldade para o trabalho, dificuldade para a vida social, dificuldade para se cuidar, de fazer suas coisas. E gera sofrimento. A experiência espiritual, não. Exceto, como eu falei ontem, se ela está vivenciando uma situação que ela não entende. Por exemplo, ela está tendo uma visão, se vendo fora do corpo, ou tendo uma percepção de estar ouvindo alguma influência e tudo mais, e ela não consegue entender aquilo, e isso gera um sofrimento, um desconforto, com medo de estar enlouquecendo, coisa do gênero. Então, pode existir este sofrimento, mas não o sofrimento em si da vivência. Essa é uma questão. Outra questão também. Na doença mental, a pessoa tem outros sintomas, diferentes de apenas aquela experiência espiritual. Voltando mais uma vez, da percepção de ver, de ouvir coisas, etc., que acontece em múltiplas religiões, como eu já comentei, católico carismático, protestante pentecostal, umbanda, espiritismo, tem percepções de ver, ouvir coisas, por exemplo. A questão é, na experiência espiritual, isso acontece, a pessoa tem essa vivência, ela não gera um grande sofrimento, pelo contrário, às vezes gera uma sensação de bem-estar,
e ao mesmo tempo ela consegue tocar a vida dela, fazer as coisas dela. E não tem outros sintomas. Diferente, por exemplo, num quadro psicótico, em que a pessoa, além disso, ela começa a achar que está sendo perseguida, por exemplo, achando que tem câmeras esparramadas filmando o que ela está fazendo, que estão envenenando a comida dela. Ela começa a achar que o vizinho está fazendo uma provocação e bombeando um gás para poder prejudicar a casa dela. Ao mesmo tempo, ela tenta de falar. Começa a falar e se confunde, se perde. É o famoso, tem uma fala mais confusa, mais desorganizada, uma dificuldade de relacionamento, a pessoa acaba se fechando demais. Então vai ter outros sintomas que você não esperaria numa experiência espiritual. Bom, esses são alguns quesitos que ajudam nessa distinção. Agora, tem um outro aspecto muito importante, é o seguinte. Uma grande quantidade de pessoas vão ao centro espírita ou a qualquer grupo religioso querendo saber o seguinte, o que eu tenho é um problema espiritual ou um problema físico, etc. E tal. A pergunta é que talvez esteja errada. Talvez não é uma coisa ou outra. Pode ser uma coisa e outra. Né? A pessoa pode estar ela pode buscar e deve buscar. Por exemplo, se a pessoa efetivamente, por exemplo, tem um quadro de transtorno de pânico, tem um quadro real de esquizofrenia, ou um quadro bipolar, ou depressão, seja o que for, ela não precisa escolher entre uma coisa e outra. Ela pode e deve buscar o tratamento convencional, médico, psicológico, etc., e buscar também um acompanhamento espiritual que ela achar conveniente, que tem a ver com as suas crenças, né, com seus valores, etc. Porque, mais uma vez, nós somos um ser biopsico-sócio-espiritual. Então, nós temos que buscar integrar todos os aspectos do ser humano, tanto para manter a saúde, quanto para se recuperar da doença. Então, um médium que já exerça a mediunidade por fins de trabalho, que identifique em si alguma dessas debilidades morais que você citou, como orgulho, vaidade, ao identificar isso, qual o papel dele? É parar os trabalhos mediúnicos de modo que não seja enganado pelos espíritos? Numa reunião mediúnica, a entidade falou para a gente o seguinte, que o que eles esperam da gente não é perfeição. Não é perfeição. O que eles esperam é boa vontade. A boa vontade de ter compromisso, boa vontade de ter transformação, que essa transformação no espiritismo ela ocorre diferente das religiões. E nas religiões aquela transformação ela é de fora para dentro. Você para de fumar, para de beber, enfim. O espiritismo ela é de dentro para fora. E é um processo lento, que quando você se predispõe a fazer, requer um esforço muito grande e dificilmente você vai ver o retorno desse esforço na vida atual. Eu vou fazer uma pergunta rápida e dou a palavra à senhora. Se eu desencarnar hoje, por exemplo, e daqui a uns 2, 3 anos reencarnar, e com determinada idade, sei lá, com 3, 4, 5 anos, traga lembranças espontâneas da minha persona, Pedro Camilo, e puder identificar aqui de quem de fato foi, será que é possível que uma comparação da identidade do novo eu encarnado traga a identificação com a identidade do Pedro Camilo, as digitais do Pedro Camilo agora? Tem pesquisa? O que é que você acha? Houve um caso do doutor Remendres Benergi, que houve intermitência reencarnatória de pouco mais de 2 anos. A impressão digital, ela veio muito parecida, não veio igual, mas veio muito parecida com a do outro. Eu vou pegar esse material, eu tenho isso. Eu vou te passar. É só um comentário a respeito da fala do Guilherme, porque ele esteve em Teresina, e eu, inclusive, estava lá no lançamento dos livros. Se a senhora for falar de fraude mediúnica, caso, eu peço à senhora a gentileza de não dar nomes. Não, vou dar não, tá? de jeito nenhum faria isso. Então, ele foi feito o lançamento dos livros dele, e eu gostei muito da fala dele lá em Teresina, só que me acendeu, tipo assim, uma luzinha de alerta, porque ele falou sobre o site, falou sobre essas particularidades que ele repetiu hoje. Então, às vezes, a pessoa está numa determinada situação que existe aquelas criaturas que se aproveitam. Então, depois dessa fala dele em Teresina,
Aí eu, vamos dizer assim, eu fiquei esperta. Então, é tipo, assim, um agradecimento, porque o que é que eu estou fazendo hoje aqui? Vim para uma casa séria, com médios sérios, que eu confio totalmente. Eu não sei se vou receber, gostaria muito, mas se não, só em ver amigos, irmãos aqui, consolados, já me dou por feliz. É só um agradecimento. Pronto. Muito obrigado. Esse agradecimento, eu fico feliz em ouvir, porque eu vou fazer aqui um desabafo para concluir. Vocês, a gente ouvir um depoimento desse é o que faz a gente continuar e ver que vale a pena a gente poder alertar as pessoas para evitar que elas caiam nessa armadilha. E é lamentável que alguns poucos espíritas chegaram a algum ponto de impedir palestras minhas, porque diziam que eu falava de fraude, que não queria que eu alertasse as pessoas. Pessoas espíritas, pessoas de nome. É uma pena isso. Muito obrigado pelas palavras. Boa tarde, meu nome é Carol. Eu gostaria de saber o parecer científico sobre a relação da glândula pineal com a mediunidade. Sobre a pineal, existe uma tradição no pensamento ocidental de ligar a pineal a alguma questão espiritual mental. René Descartes, um filósofo francês, de 1600 e pouco, ele definia que a ligação da mente com o cérebro, da alma com o corpo, se daria na pineal, que é uma glândula pequenininha no centro do cérebro. Ele dizia isso, mas ele falava isso sem evidências científicas. Na literatura espírita, tem relatos do André Luiz e tal, de que a pineal estaria ligada ao processo mediúnico. Bom, o que tem é isso. Pesquisas científicas sobre pineal e mediunidade eu desconheço, ok? Na ciência, uma coisa fundamental na ciência é o caráter público da ciência. E por que também o caráter público da ciência? Porque o que caracteriza a ciência é a capacidade de eu expor os meus estudos à crítica dos meus colegas, dos meus pares que falam. Porque, por exemplo, mas a fulano, ele tem uma pesquisa, mas ele pensa aquilo. O que você tem que fazer? Você tem que expor a pesquisa para os seus outros cientistas que vão avaliar e vão ver se concordam ou não com você. Essa que é a característica central. Quando se fala de ciência, é preciso que o Karl Popper, assim, chama de crítica intersubjetiva. Você tem que submeter a sua pesquisa para ser avaliada criticamente. Bom, resumo da ópera. Desconheço qualquer estudo científico sobre mediunidade e pineal. Eu vou concluir aqui, vou ampliar aí essa pergunta, e inclusive referente até a mesma pesquisa na qual você está imaginando aí. Esse mesmo médico, ele afirmou numa entrevista, que está inclusive no YouTube, dizendo que the American Psychiatrists Association, a Associação Americana de Psiquiatria, aborda o tema mediunidade, e que tem lá, claramente, de que fala que o médico psiquiatra que tem um paciente que diz ver e ouvir vozes, utiliza a palavra espíritos, isso pode não ser alucinação ou psicose. Eu queria saber se você tem conhecimento dessa situação dentro do Manual de Desordens Mentais da American Psychiatric Association, da Associação Americana de Psiquiatria? Então, como eu disse antes, já é reconhecido de que as pessoas podem ter experiências religiosas, espirituais, e isso não ser patológico, tá? Isso é um fato. Tá? Inclusive, o DSM-4, que é esse Manual de Estatística de Saúde Mental dos Estados Unidos, tem uma categoria chamada Problemas Espirituais e Religiosos. Esse é o nome da categoria. Inclusive, o autor que criou este termo virá ao Brasil no CONUPS, no congresso que nós vamos organizar em março do ano que vem. O Francis Lu vai vir fazer essa apresentação para a gente. Então, isso é um fato. Agora, é diferente de dizer, como às vezes se fala, que a Organização Mundial de Saúde ou qualquer outra reconheceu que existe a obsessão, que existe a influência espiritual negativa. Isso não existe. Existe a categoria, por exemplo, possessão. Existe sim, no CID-10, Classificação das Doenças da OMS, categoria possessão.
mas não quer dizer que acredita que existe um espírito possuindo o indivíduo. Existe apenas aquela descrição, como eu falei, a pessoa acredita que o seu corpo foi controlado por uma força externa. Isso, se a pessoa tem isso, ela tem uma possessão. Mas sem assumir, o manual não assume que é verdade que existe um espírito controlando aquela pessoa. É esse cuidado que a gente tem que ter. Vamos lá. Aqui. Era bom alguém com o Aqui, microfone. o Aí, né? microfone é aqui. Vamos lá, tá lá. Existe realmente a melhora antes da morte? A melhora da morte? Isso é verdade ou é um mito? Há vários, assim, eu desconheço também assim, estudos científicos sobre isso, mas a gente vê muitos relatos, né, de pessoas que estavam em situação muito difícil e muito tempo e tudo mais, e dá aquela melhorada e parte. E o que a gente vê também muitas vezes é um despedir também, né? A pessoa está doente há muito tempo e aí os familiares chegam e conversam com o paciente, mesmo às vezes ele estando inconsciente muitas vezes, né? De que ele pode ir aí em paz, que a família, né, vai sentir, mas que vai dar sequência, que vão cuidar do outro, etc. e tal. Muitos referem que após essa conversa, às vezes em poucas horas ou em um dia, a pessoa acaba falecendo. Isso é bastante frequente também. E existe uma última coisa que está sendo mais frequentemente estudada atualmente, que estão chamando de lucidez terminal, que é um caso muito interessante. São pessoas com doenças graves, demência de Alzheimer, por exemplo, que vai avançando, até a pessoa não conseguir mais lembrar de nada e tal. Ou quadros graves, como uma esquizofrenia muito grave, que a gente está muito deficitário, já não consegue se comunicar mais e tal. E que nas horas próximas à morte, a pessoa retoma a lucidez. Retoma a lucidez, conversa, se despede, etc. e tal, e aí então ela falece. Esses casos são raros, mas têm sido cada vez mais descritos, e é uma área mais estudada também nesse sentido. Boa tarde, meu nome é Janete Vilk, eu queria uma orientação. Como fica o espírito quando, no caso, quando morre, ele vai para um outro espaço, certo? E pela orientação, ele retorna em outro corpo e vai fazer uma outra vida, e vai se reunir a outros espíritos na Terra. Quando ele retorna, de novo, e aí, como é a reunião dessa espiritualidade lá no outro lado? No caso, assim, aquele que foi meu pai, ele já voltou sendo outra pessoa em outro espaço. Ele morre de novo. Aí, quando ele volta, como fica essa dualidade de espíritos? Fica tudo misturado, assim, eu não consigo entender muito bem, não. Você quer falar, Alexandre? Porque parece que fica meio que um balaio de gato, né? Não é? A gente, não, os afetos, eles nunca se perdem. Né? A gente já viveu, pelo que se sabe, né, pelo que se fala, pelas informações que os livros espíritas trazem, nós já tivemos várias existências físicas, em vários momentos, né, em várias circunstâncias, aqui na Terra, quem sabe em outros planetas, e naturalmente todos os vínculos que são verdadeiros, eles são preservados. Da mesma forma como nós estamos encarnados e há entes queridos nossos que já partiram, né, nós podemos estar do lado de lá e outros estarem aqui, nós podemos estar, eu posso estar aqui encarnado agora e alguém que foi meu pai, que foi meu irmão, que foi minha esposa, está encarnado lá no Japão, na França, na Inglaterra. Quando estamos no mundo espiritual, a depender da lucidez de que goze o espírito, nós podemos recordar essas outras existências e, eventualmente, identificar aqueles espíritos com quem nós convivemos. E conforme sejam as relações, as possibilidades e mesmo a necessidade evolutiva ou afetiva ou de qualquer ordem que a gente queira pensar, nós podemos ir até esses espíritos, ok? Estabelecer vínculos com eles, por exemplo, naquele momento, nos tornarmos espíritos próximos que buscam auxiliar se estivermos nessa condição, tá?
Veja que é muito frequente nós ouvirmos os médiuns falando que aqueles a quem chamam de guias são espíritos que tiveram com eles relações do passado. Não é isso? Ivone Pereira relata que o Charles foi seu pai em outras encarnações, não apenas em uma, foi seu irmão, numa reencarnação mais remota no tempo de Jesus, foi seu marido, né? O Bezerra de Menezes, que também a assistia, fora seu pai no tempo da noite de São Bartolomeu, naquela época. Enfim, os laços, eles se mantêm, só se ampliam, tá? O fato de termos sido pais de A, B e C na existência não invalida o afeto que temos pelos nossos filhos de agora, nem pelos pais de antes, porque a grande família é uma família universal. E a nossa tendência é de sermos capazes de amar a todas as pessoas indistintamente, e esses amores vão sendo construídos exatamente nessas relações que vão sendo tecidas vida a vida. Ok? Eu vou fazer uma pergunta, Alexandre, que tem que fazer. O tempo está acabando, e é uma pergunta que eu acho que todo mundo vai querer entender e saber um pouco mais. É um grande mistério. O autista. O que dizer espiritualmente em relação ao autismo? Eu não queria falar muito, porque não é muito a minha praia, na realidade, né? Eu sou psiquiatra de adulto, eu não trato muito, não trato, na realidade, crianças, adolescentes, onde, de um modo geral, claro que o autista pode se tornar adulto, etc., mas não é muito a minha praia, então eu preferia realmente não expor nada a respeito. Também não é a minha praia, mas eu recomendo o livro Autismo, a Leitura Espiritual. É escrito por Hermínio Miranda, publicado pela editora La Chatre, tá? Nós estamos, inclusive, preparando uma edição atualizada deste livro, porque o livro foi escrito em 2000, na época de 2000, 2003, e hoje há pesquisas já diferentes que trazem novos conceitos. O livro foi atualizado por uma psicopedagoga, que é mãe de autista e que também tem produção em torno, que estuda a questão, e foi revisado por um jornalista, pai de autista, que tem livros sobre a questão, que há mais de 20 anos vem pesquisando a questão do autismo. Então, Hermínio fala muito bem nesse livro, eu sugiro para vocês que busquem Autismo, uma leitura espiritual. Eu me chamo Nicodemos, é o seguinte, o meu pai desencarnou há 40 anos, e ele algumas vezes fez comunicação através do Newton, né? A pergunta que é comum a algumas pessoas é o seguinte, o meu pai poderá estar encarnado e se comunicando com a gente? E se, como esse espírito encarnado, no momento da psicografia, ele estaria, naquele momento, fazendo a comunicação com o Newton? Entendeu? Bom, eu entendi a pergunta. Nicodemo diz assim, meu pai desencarnou há 40 anos e já trouxe mensagens através da mediunidade. É possível que ele esteja encarnado e ainda assim possa trazer mensagens através de médiuns? A pergunta foi essa, não foi? É possível. Agora, eu não sei se a gente já perguntou para esses espíritos se comunicam, se eles estão encarnados ou não. Então, não dá para a gente afirmar que estão ou que não estão, se não foi perguntado a eles. Qual é o seu estado? Kardec pergunta, ok? Embora exista uma comunicação na Revista Espírita, não me recordo agora o ano e o mês, mas existe, eu posso procurar depois para dar referência, e que o Espírito diz a Allan Kardec que é possível essa comunicação, mesmo que você esteja não no estado de sono, mas de baixa vigília, a ponto de conseguir se desprender, ok? Mas o que se sabe, o que se tem informação, inclusive de evocação de vivos, que estão lá, que tem registro lá de Kardec, é que a pessoa está no estado de sono. Eu me lembrei agora de um fato, que na família da minha ex-esposa, que estava com um parente em coma no hospital, e eles faziam reuniões, estavam numa reunião mediúnica familiar, e o espírito que estava em coma lá deu uma psicografia, dizendo que o médico tinha deixado um objeto dentro dela, e eles foram lá, avisaram o médico no outro dia, eles abriram e encontraram. O espírito ele deu a psicografia indo em vida. A psicografia não, a psicofonia.